Olá, estudantes! Eu sou a professora Sandra Maria e estamos aqui para mais uma aula de biologia. Na aula de hoje, vamos falar sobre mitose. Então, é a hora de separar o seu material, seu caderno, seu lápis, sua borracha e preparar para as anotações. Vamos lá? Então, a gente vai começar a nossa aula, né? Compartilhando o nosso material, que, como a gente sempre faz, né? Para mostrar para vocês o que vai ser trabalhado nessa aula, tá bom? Então, nessa aula, a gente vai trabalhar a habilidade de relacionar as funções vitais das células e seus respectivos componentes. O tema da nossa aula, como eu falei para vocês, é mitose. Vamos falar um pouco também sobre o câncer dessa aula. E, para ajudar vocês a compreender todo esse material, está aqui também o link da aula do CMSP sobre o assunto. A gente aqui não vai exibir essa aula hoje, mas eu vou deixar para vocês aqui o link, para quem tiver interesse em assistir também, né? A gente vai também deixar para vocês aqui o link da atividade. É muito link, né, gente? Mas é assim mesmo, tá? É tecnologia, tudo é link. E a gente vai deixar aqui também o link para vocês da atividade, tá? O que essa atividade aqui faz? Essa atividade aqui marca a sua presença, né? Que você está assistindo às aulas, está participando das aulas, e também vale nota e vale conhecimento, que é o principal. Aqui eu deixei também um outro link, que é o material didático, esse daqui que eu estou mostrando para vocês, né? Que é esse Google Doc, tá bom? E também temos aqui um textozinho explicando do que é mitose, para vocês poderem também estudar, fazer um resumo no caderno, né? Tudo direitinho aqui, explicando, com desenho, né? Com tudo direitinho, tá bom? E, é claro, a fonte, a gente cita as fontes, tá legal? Então, não se esqueçam que é importante anotar no caderno, né? A habilidade e o tema da aula, tá bom? Agora, não adianta anotar no caderno os links, porque não vai servir para nada, né? Mas a gente deixa aqui para vocês poderem pegar esse material, compartilhar, né? E vocês, então, acessam o nosso link, tá bom? Então, agora, eu interrompi, vou voltar lá e vou compartilhar um outro material da aula, que é a lousa digital, que eu também deixo disponível para vocês, né, para vocês poderem também consultar. E aqui também nós temos material para vocês deixarem no caderno também, tá bom? Então, falta de material não é. Em relação ao Enem, né, essa matéria costuma cair sim, tá, gente? Então, não é que vocês vão decorar todas as fases, as coisas, né? Mas, assim, o principal da mitose costuma cair, tá? Então, não vamos esquecer também de estudar, né? Para quem tem aí interesse em conseguir uma boa bolsa na faculdade, não vamos esquecer da mitose, tá bom? Que também é muito importante, tá bom? Então, habilidade, mais uma vez, para a gente recordar, né? Relacionar as funções vitais das células e seus respectivos componentes. E hoje vamos falar sobre mitose, tá bom? E aí, o que é essa tal de mitose, né? Mitose, se você for analisar o nome, tá? É estado de filamento. Estado de filamento. Mas o que significa mitose para a biologia, né? Para a biologia, a mitose é um tipo de divisão celular que conserva um número de cromossomos, tá? Então, tá aqui, ó, caracteriza-se pela ocorrência de apenas uma duplicação de cromossomos para cada divisão do núcleo. Mas o que significa isso mesmo? Aí eu coloquei outra definição aqui, tá? Mitose é o processo de divisão celular em que uma célula se divide e produz duas cópias de si mesma. Agora melhorou, né? As células filhas são idênticas à célula mãe.
Então, é como se a célula tirasse uma cópia dela, né? Como se ela fizesse uma xerox, que a gente diz, tá? Então, vamos imaginar aqui, né, que a gente tem uma célula do nosso corpo lá, uma célula da pele, né, uma célula do tecido epitelial pele, tá? E aí, essa célula, ela tem 46 cromossomos, tá bom? O que é cromossomo, professora? Por enquanto, a gente pode dizer que cromossomo é a organização do DNA, né? Como o DNA vai se organizar, tá bom? Mais ou menos assim. Nas aulas posteriores, a gente vai falar um pouco mais sobre o cromossomo. Mas agora, a gente vai dizer que o cromossomo é a organização do DNA. Então, toda vez que tem uma mitose na célula do nosso epitelial, né, da pele, uma célula que tem 46 cromossomos faz uma cópia dela e ela origina outra de 46. Por isso que a gente fala aqui, ó, que ela produz duas cópias de si mesma igual. Ela tem que manter 46 cromossomos, isso é a mitose. E por que ela faz uma cópia dela? Porque ela fica copiando por aí. É porque no tecido epitelial as células morrem com muita frequência. Aliás, o que a gente enxerga na pele é tudo célula morta. Então, para renovar essa célula, né, o nosso organismo está sempre criando outras células, que é característica muito específica do tecido epitelial, tá bom? Então, a mitose é um processo celular que a célula faz uma cópia dela mesma, ela conserva um número de cromossomo. Se tem 46 na célula mãe, né? Vou colocar aqui a célula mãe, tá? Também é igual a 46 na célula filha. Então, é uma divisão. Vou colocar aqui, ó. Vou ver se eu consigo colocar assim, que fica um pouquinho melhor, né? Para a gente entender. Pronto. Bora ver se eu consigo melhorar aqui. Ficou melhor, tá? Então, não, quero afastar para cá um pouquinho, tá? Então, 46 cromossomos da célula mãe vai ser igual a 46 cromossomos da célula filha. É isso que se caracteriza a mitose. Mitose é divisão celular, tá bom? Bom, então, mais uma vez aqui, né, a célula mostrando aqui uma célula mãe, tá? Que sofre mitose. Então, vai ter, não é que ela vai produzir dois ao mesmo tempo, tá, gente? É que a célula mãe, ela vai ter uma célula filha e é a célula mãe aqui, uma é igual à outra, tá bom? Não é que de uma você vai fazer duas, não. É que você tem aqui a célula mãe com 46 e a célula filha também com 46. Ela vai fazer uma cópia dela mesmo para conseguir, por exemplo, a regeneração, né? No caso, a gente está dando exemplo aqui do tecido epitelial, tá bom? Aliás, deixa eu escrever tecido epitelial aqui, né? Porque eu falei e não escrevi. Tecido epitelial, tá? Tecido epitelial, a gente pode colocar aqui que é a pele. Não estou falando do tecido epitelial. Epitélio são revestimentos, são mucosas, então a gente diz que o tecido epitelial é o que forma a pele. E ele está sempre se renovando, porque as células morrem com muita frequência aqui nesse tecido, tá bom? Bom, então, a divisão celular, ela é a capacidade de se duplicar. É uma característica extraordinária dos seres vivos, né? Porque se a gente não tivesse mitose, eu acho que a gente nem estaria aqui falando nada. Porque quando a gente é formado lá, né, no início da nossa vida, a gente é uma célula só. Então, a partir dali, a gente começa a sofrer uma série de mitose que vão compor todo o nosso organismo. Então, se não existisse a mitose, a gente ficaria ali, naquela única célula, né, sem conseguir ter essa quantidade extraordinária que a gente tem de células. Somos multicelulares, né? Então, a mitose, ela é uma capacidade, né, extraordinária realmente, que é fundamental para a vida como nós conhecemos, tá bom? Então, ela fala aqui, né, que para fazer essa mitose, é lógico, a célula tem que se preocupar com o seu material genético, tá, gente? Por quê? Porque, olha só,
ela vai originar uma célula igual a ela, né? A gente já falou isso ano passado, né? Todo o nosso percurso aí das ciências biológicas, da ciência da natureza, a gente sempre está falando que o DNA, ele é responsável, né, por comandar a célula, falar o que a célula vai fazer, o que não vai fazer, guarda o material genético, né? Então, uma das principais preocupações quando vai haver um processo de divisão celular é garantir que tudo está certinho com o DNA. O DNA não pode ser passado para outra célula com qualquer erro, tá? Então, isso é uma preocupação muito grande de manter, né, o DNA intacto, o DNA igualzinho. Então, a gente vai ver daqui a pouco como isso acontece, tá bom? Mas na mitose, aliás, antes de começar a mitose, a preocupação é saber se está tudo certinho, tá bom? Então, para fazer, né, a mitose, é claro que tem que multiplicar o material interno das células. Se eu vou tirar uma cópia, eu tenho que copiar tudo, né, gente? Então, existe sim esse processo, e só depois é que a célula vai entrar em mitose. Quer dizer, primeiro ela vai fazer a duplicação do DNA, que é muito importante, não pode ter erro, né? Depois ela vai se preocupar em duplicar tudo que tem dentro da célula para conseguir, então, dividir e fazer outra, tá bom? Então, esse processo que a gente chama de divisão celular, né? E, mais uma vez, por que a gente faz isso? Dá um trabalhão danado, né? A maioria das células tem que ser substituída durante a vida, elas não vivem o tempo todo da nossa existência, tá? Assim, de certa maneira, o nosso corpo está sendo constantemente reconstruído. Tem que fazer alguns reparos de vez em quando, porque as células não duram para sempre. E aí, a gente colocou aqui mais uma vez o exemplo, né, do tecido epitelial. A superfície da célula é constituída por células mortas, como eu falei para vocês. Você está vendo aqui, é tudo célula morta. Né? Bota creme, as células já passaram dessa para melhor. E essas células estão impregnadas de queratina, né? Para ficar bem bonitinho lá, bem organizadinho, tá? Então, desde a sua origem, na camada epidérmica, tem a ver com a epiderme epitelial, né? Tem a ver com pele, mais profunda até a queratização e a morte. A célula, então, ela dura do tecido epitelial, né? Cerca de 30, 40 dias. Né? Então, a cada ano, nós precisamos fazer o revestimento corporal cerca de 10 vezes. Então, todo mês o seu corpo precisa refazer o seu revestimento. Lembra que a pele, ela reveste todo o nosso corpo, né? Então, todo mês tem que fazer tudo de novo, porque as células vão morrendo, vão para a camada superior, que a gente enxerga aqui, e embaixo tem que ser refeito de novo, tá? Então, todo mês aí o trabalho de fazer dezenas de milhares de mitose para garantir um novo revestimento, tá bom, gente? Que a pele, né? A gente é todo revestido de pele, tá bom? Então, isso tem que ser refeito, é uma grande trabalho da célula, né? Mas algumas células, elas não vão conseguir fazer isso, né? É o caso da nossa querida hemácia, que transporta lá o oxigênio, né? E também traz o dióxido de carbono, tá bom? Essa célula, ela não tem capacidade de divisão, ela não consegue fazer uma cópia dela. Por que ela não consegue, professora? Quando a hemácia é formada, ela tem núcleo, tá? Tem núcleo bonitinho lá, com material genético. O que tem um núcleo com isso, professora? A célula eucarionte é aquela célula que tem núcleo, tá bom? Deixa eu colocar aqui, né? Para a gente ter esquecido o que é a célula eucarionte, vai ficar perdido aí. Então, eu vou explicar aqui, peraí. A célula eucarionte. Vamos ver, já parece um desenho bonito aqui, né? Sem problema de ser livre, né, gente? De ter problema de direitos autorais aqui. Deixa eu ver uma bonitinha aqui.
Aqui é o núcleo do cromossomo, mas a gente vai falar sobre isso aqui agora, não. Deixa eu ver se eu acho uma célula bonitinha aqui. Tá, vou pegar essa azulzinha aqui, para combinar com o nosso material. Né? Para a gente lembrar. Ó, a célula eucarionte é aquela célula que tem um núcleo, tá? Olha o núcleo aqui, ó. Tá bom? Aqui é o núcleo. Então, essa aqui é uma célula eucarionte, né? Tá tudo em inglês, ó. É só em inglês que tem acesso livre, gente. Em português não tem. Desculpa. Então, aqui, o núcleo, né, tá aqui, tá? Então, célula eucarionte é aquela célula que tem núcleo. O que acontece com a hemácia? Quando a hemácia nasce, ela nasce com um núcleo, tá bom? Mas aí, antes dela se tornar adulta, né, antes dela para conseguir carregar lá o oxigênio para a gente, ela vai perder o núcleo, tá bom? E aí, o que ela perde com o núcleo, gente? Ela perde também o DNA. Então, a hemácia, ela não tem material genético. Se ela não tem material genético, como é que ela vai fazer mitose? Não tem como fazer mitose. Então, a hemácia, ela nasce, perde o núcleo, faz lá o trabalho dela de transportar, né, o oxigênio, depois ela morre, tá bom? A célula recicla aquele material da hemácia, né? Produz a bile lá do fígado, tá bom? Mas aí uma nova hemácia vai surgir, né? Tá? Então, ela não tem a capacidade de fazer mitose. O que vai acontecer é uma nova hemácia nascer, não é uma cópia daquela que existia. É uma nova hemácia nascer. Por que isso acontece? Porque elas são anucleadas, não tem núcleo. Não tem núcleo, não tem DNA. Se não tem DNA, como é que ela vai fazer mitose? Que a grande preocupação da mitose é o DNA, né? Onde comanda tudo. Ela não tem comandante, ela não tem gerente, ela não tem nada. Então, ela não tem condições de fazer nenhum tipo de mitose, tá bom? Então, a hemácia, ela vive 3 meses, né? 3 meses. Então, se a gente imaginar que vamos viver 80 anos de vida, elas vão ser substituídas quase 320 vezes. É muito trabalho, né, gente? É muito trabalho, imagina. Refazer todo o revestimento a cada 30 dias, né? E manter as hemácias ali renovadas a cada 3 meses, tá bom? Por isso que hoje a gente faz um diagnóstico para o diabetes, né? Que chama-se de hemoglobina glicada. Que é hemoglobina glicada, professora? É assim, todos nós, a glicemia, né, a glicose, ela consegue se ligar na hemácia, tá, gente? A glicose consegue se ligar na hemácia, bom? E aí, o que acontece? Quando você é diabético, né, você tem muita glicose na corrente sanguínea. Então, a hemácia vai ficar sobrecarregada de glicose, porque ela vai, né, ela vai ligar um monte delas aqui, tá bom? E aí, o que acontece? A cada 3 meses, aquela hemácia morre. Então, medir a quantidade de glicose que se ligou aqui na hemácia é uma forma eficiente de saber como estava a situação do paciente em 3 meses. Porque aquela hemácia sobreviveu 3 meses. Você faz um exame, por exemplo, agora, estamos em abril, né, mês 4. Então, você faz abril, maio, junho, julho. Julho, você faz um outro exame. Então, você consegue saber o que aconteceu em 3 meses aqui. Se aumentou a glicemia do paciente da corrente sanguínea, vai aumentar também a ligação de glicose aqui na hemácia. Então, é uma forma mais eficiente de você saber o estado, né, da glicemia no paciente diabético ou não diabético também, para prevenir, não só para tratamento do diabetes, mas também saber se a pessoa tem diabetes ou não, né? E aí você consegue, então, fazer um diagnóstico melhor, porque você medir lá a glicemia de jejum, a famosa glicemia de jejum, que só pegou naquele dia, naquele momento lá, né? Às vezes você está lá andando para o laboratório, no dia anterior você esqueceu de jantar, está mais de 20 horas de jejum, claro que não vai dar glicemia alta de jeito nenhum. Mas aí, se você pega, né, a hemoglobina glicada, o que acontece? Você vai ver a quantidade de glicose que se ligou aqui. Então,
é mais fácil você saber como anda a glicemia do paciente, tá bom? Então, um dos exames mais importantes hoje para diagnóstico, não é o único para diagnóstico, tá, gente? Mas para o acompanhamento é a hemoglobina glicada, né? Não, não é mais a glicemia de jejum, nem aquela glicemia pós-prandial. E que glicemia pós-prandial, professora? Tem um exame para quem é diabético, ou para quem tem suspeito de diabetes, ou para quem quer saber se é diabético, que é feito assim: você vai, né, toma o seu cafezinho, e aí você conta 2 horas, e aí você faz um exame para saber qual é a quantidade de glicemia. Aliás, você faz um exame antes de tomar o café, né? Para você saber a sua glicemia. Depois você faz um outro exame 2 horas depois, 2 horas e meia, mais 2 horas, né? Do que você, depois de você ter tomado café. Aí você vai ver a quantidade de glicemia que está ali. Então, você vai saber quanto de glicose você gastou, o que você conseguiu ali usar para sintetizar a ATP, tá bom? E também uma fase se você estudar isso aí. Mas hoje, como eu falei, né, é mais utilizado a hemoglobina glicada, tá bom? Então, aí a gente volta para a questão, né? Para que multiplicar? Os seres vivos multiplicam suas células com a finalidade de reproduzir. Reproduzir, professora, sim. Tem organismos que são unicelulares, tem levedura que são unicelulares. O que é levedura, professora? Aquele material que você coloca lá no pão, aquele material que você coloca lá para fazer a cerveja, né? O fermento do pão, fermento biológico. Fermento biológico é levedura, tá? São fungos, eles são unicelulares. Quando eles querem se reproduzir, o que eles fazem? Né? Eles podem se reproduzir de forma sexuada também, trocando material genético, né? É outra história. Quando eles querem se reproduzir de forma não sexuada, eles tiram uma cópia. Bactéria também faz isso, dá menos trabalho, gasta menos energia, é mais rápido, tá? Então, fazer mitose é uma prática muito interessante para um organismo que é unicelular, tá bom? E as nossas células fazem mitose para quê? Principalmente para repor células perdidas ou para crescimento, tá bom? Muitos organismos multicelulares também utilizam para se multiplicar e crescer, como a gente nasceu de uma célulazinha, né? Olha quanta mitose aconteceu para a gente poder chegar à fase adulta, tá bom? Então, é para isso que serve a mitose. Bom, e aí, como tudo na biologia, sempre tem um ciclo. A célula também tem um ciclo. A gente também vai falar um pouco do ciclo biológico aqui, do ciclo das hemácias, tá bom? Das hemácias, não. O ciclo das células. Peguei em falar de hemácia, tá? Então, o ciclo celular, o ciclo da célula, corresponde ao conjunto de transformações pelas quais passa a célula, desde a sua formação até o seu desaparecimento. Uma maneira bonita de falar, né? Quando a célula já está morrendo, tá bom? Então, deixa eu só melhorar aqui, né? Subir um pouquinho esse material, tá? Para falar. Então, a célula passa por 2 grandes períodos, nem todas as células. A biologia tem os seus porém, né? O ciclo celular, ele passa por uma fase chamada de intérfase e a própria divisão, tá bom? Então, vamos ver o que é essa tal de intérfase. Nome esquisito. O que é isso? A intérfase é também chamada de fase de crescimento. É como se fosse assim, uma fase que a célula faz tudo o que ela tem que fazer, trabalha, faz lá a secreção, síntese de proteína, tudo que ela tem que fazer, tá? E também ela se prepara para a divisão, bom? É a fase que ela trabalha e prepara tudo para tirar uma cópia dela mesma. Aí depois que ela vai fazer a divisão celular, tá bom? Então, a intérfase, em alguns casos, ela é o período entre 2 mitoses, tá bom? Quais são as características da intérfase? É lógico que ela dura mais tempo.
É lógico, né, gente? Se a célula está trabalhando, fazendo tudo que ela tem que fazer, ainda tem que pensar em tirar uma cópia, porque ela já não vai durar muito tempo. E ela precisa copiar tudo que ela tem no seu interior, precisa copiar o DNA. É lógico que essa fase vai ser mais longa, né, gente? É lógico. E depois, então, ela tira uma cópia dela, tá bom? Então, nessa fase, a célula aumenta de tamanho. Lógico. Como é que ela vai fazer? Ela vai tirar vai copiar um monte de troço, né? Um monte de organela, um monte de estrutura, vai copiar o DNA, tem que ter mais espaço, tá? Então, é uma coisa bem lógica da gente conseguir entender, tá bom? E essa intérfase, ela é subdividida, tudo na biologia é subdividido, né, gente? Ela é subdividida em 3 fases, tá bom? Então, eu tenho a intérfase, que é o período lá que a célula vai trabalhar, fazer tudo o que ela tem que fazer, né? E depois ela vai, então, pensar que ela vai um dia, não vai mais sobreviver, vai acabar o tempo de vida dela, então ela pensa em tirar uma cópia dela. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai duplicar tudo que ela precisa, duplicar tudo, para ela poder, então, fazer a sua divisão celular, gerar uma outra célula para continuar o trabalho dela, tá bom? Essa fase, então, da intérfase, ela é dividida em 3 subfases. Então, tem a fase G1. A fase G1, né, vem do inglês gap. E aí tem o quê? O intervalo, tá? Então, fase G1 significa intervalo 1. O que esse intervalo 1 faz? É onde a célula está trabalhando, está fazendo tudo que ela tem que fazer, está vivendo a vida dela, vamos chamar assim, né? Então, ela faz síntese de proteína, ela faz o trabalho dela, ela faz a síntese faz a parte de produção de RNA, DNA, faz lá respiração celular, é tudo que tem que fazer, né? E aí, o que ela vai fazer também? Ela vai preparar tudo para a sua divisão, né? E aí ela deixa o passo mais importante dessa fase de divisão para a fase S. S vem de síntese. A gente sabe que sintetizar em biologia é fabricar, né? O que ela vai fazer? Ela vai fabricar o DNA. Então, ela percebeu, vamos dar um exemplo, né? Ela percebeu que ela já não está mais, está quase morrendo lá, vou dar um exemplo aqui, tá? E aí, ela começa, então, a duplicar o material lá que ela usa, né? Duplica o Golgi, duplica lá o lisossomo, duplica lá o retículo, e fazer aquela coisa toda, né? E aí, ela deixa para fase S de síntese e duplicar o DNA. Por que é tão importante ter uma fase para duplicar o DNA, gente? É porque o DNA tem que ser feito de forma muito cuidadosa, ela não pode passar um DNA alterado, porque senão ela tem uma mutação na célula. O que é mutação? Uma alteração do DNA. E aí vai desandar todo o trabalho que a célula filha vai ter que fazer, tá bom? Mas acontece a mutação, professora? Acontece, sim, tá? Às vezes a mitose não sai certa. Às vezes falha a mitose. Gente, quando falha a mitose, o que acontece, professora? Mitose descontrolada é sinal de câncer, tá, gente? Então, a mitose descontrolada não é nada bom. Mas calma, a célula tem jeito para tudo. E ela tem como avaliar, tá? Como que isso acontece. Então, olha só, eu coloquei um textinho para vocês aqui. Deixa eu só aumentar o textinho para mostrar. Para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Então, olha só. Deixa eu só colocar para cá, né? Ai, deixa eu colocar para cá para frente. Ele não foi, né? Ele não foi. Tecnologia, às vezes ajuda, às vezes não ajuda. Eu vou ter que diminuir esse daqui. Ai, meu Deus, às vezes ele vai aqui, se ele não vai, é erro do aplicativo. Também, né, gente? Aplicativo de graça, sabe qual o problema? Então, olha só, o que eu falei para vocês? Só para fazer um checkpoint aqui, tá bom?
Nos intervalos entre G1 e G2, quer dizer, G1 é a fase onde a célula está trabalhando, né? Onde ela faz lá todo o seu trabalho, tá bom? Ela vai ter a fase S, né, gente? Então, nos intervalos entre G1 e G2, a célula realiza uma espécie de avaliação interna, uma auditoria, tá? O que é auditoria, gente? Entre G1 e G2. Então, ela está em G1 aqui, ó. Ela está em G1, não quero riscar. Ela está em G1 aqui, né? Então, entre G1 e G2, ela vai fazer uma auditoria, que a gente chama de checkpoint, para saber se está tudo certo. Está tudo certo aqui. O DNA está certinho, já multipliquei, já fiz toda a parte de duplicação das organelas, está tudo certo. Vai dar certo aqui. Por quê, gente? Se ela perceber que tem alguma coisa errada aqui com ela, que alguma coisa saiu errado, a célula entra no que nós chamamos de apoptose, tá? Então, entre G1 e G2 tem o tal do checkpoint, né? Deu errado, tem alguma coisa errada com o DNA, tem alguma coisa errada com qualquer organela lá, o negócio não está funcionando, a célula surta e aí ela entra em apoptose. O que é apoptose, professora? É a morte programada, ela vai se matar. Ela vai se matar, porque se ela não se matar, essa célula aqui vai ficar igual a doida, multiplicando sem paradeiro, e aí vai ter o quê? Vai ter o câncer, gente. Tá? Então, uma das formas de não haver, né, um processo de formação de neoplasia, neoplasia é o nome do câncer, tá, gente? Vou escrever aqui, porque o nome do câncer é neoplasia. Neoplasia, tá? O nome do câncer é neoplasia, gente. Tecido com neoplasia. Vou colocar aqui, tá bom? Então, se a célula perceber que o negócio não está certo, ela vai entrar em apoptose. Ela vai ligar lá a chavinha e dizer assim, ó, vou me destruir para não destruir o organismo, né? É um fato heróico, eu acho que é um fato heróico, bonito, até para a gente analisar aqui, né? Filosoficamente, porque se a célula percebe que ela vai prejudicar o organismo, que ela vai prejudicar o tecido, que pode gerar um câncer, uma coisa ou a ótima, assim, o que ela faz é se matar, é ligar a morte programada, ela vai se matar para que aquele tecido não sofra nenhum dano. É o chamado apoptose. Muitos estudos hoje em dia de combate ao câncer estão voltados para a apoptose, né? Então, se você tem um tecido lá que está se dividindo de forma errada, né? Que está lá um tumor, como que eu vou combater um tumor? Se eu conseguisse chegar naquele tumor e dissesse assim, ó, liga a apoptose, né? Com a chavinha lá, ó, vou ligar a apoptose, o tecido desapareceria. Era um combate do câncer, assim, de forma muito rápida, né? O problema é achar a chavinha. Nós estamos procurando a chavinha para poder ligar a apoptose, tá bom? E também aqui eu chamo a atenção de vocês que algumas células não se dividem ou fazem isso muito lentamente, tá? Então, não é tudo tão, não dá para ser tudo tão rápido assim, não. Calma, porque você veja bem, tem a hemácia que tem que ser refeita, né? Tem o tecido epitelial que precisa também ser refeito todo mês, ó, o seu revestimento inteiro todo mês. Não dá para fazer tudo isso, calma. Então, algumas células, elas fazem um negócio mais calmo. Célula do fígado também não dá, tem que ser tudo rápido, viu, gente? Então, hepatócito, né? Que você aí come tudo que tem que comer, toma um monte de remédio, ainda bebe, nem ainda tem costume de tomar uma cerveja. Espero que vocês não façam isso, viu? Porque dá muito trabalho para a célula. Eu recomendo não fazer isso, dá muito trabalho. E aí a célula do hepatócito, coitadinho, também não vive muito tempo. Então, hepatócito precisa estar sempre regenerando, né? Célula epitelial também, hemácia também. Então, algumas células que conseguem lá ter um tempinho, né? Elas vão mais devagar, tá? E aí ela vai entrar no que a gente chama de G0.
O que é G0, professora? G0 é o seguinte, elas deixam G1 e vão para G0. O que é isso? Eu não vou fazer duplicação de DNA agora. Eu vou continuar trabalhando aqui, vou continuar fazendo meu trabalho bonitinho, e com o tempo eu penso em fazer a duplicação do DNA. Eu posso fazer isso, né? Eu não vou ficar sobrecarregada, eu não vou acabar morrendo e prejudicando o organismo, não. Eu vou durar um pouquinho mais, então eu posso fazer coisa mais devagar, tá bom? Então, isso também acontece no organismo, né? Ela fica no estado de repouso e ela não se prepara para dividir, ela faz tudo que tem que fazer. Chega um momento, sim, que ela vai perceber que ela tem que fazer divisão, e aí ela vai lá e faz, mas ela não faz tão rápido quanto alguns tecidos precisam fazer, porque eles realmente não têm muita sobrevida, né, gente? Então, eles têm que fazer isso, tá bom? Aí tem uma outra curiosidade, né? A biologia é cheio de detalhe, né, gente? Cheio de detalhezinho. Tem uma outra curiosidade que eu estou falando para vocês aqui agora. Assim, a gente ainda não tem muito, né, material para falar sobre isso aqui, tá? É apenas um início do que a gente está conseguindo entender, que a biologia, muita coisa a gente não entende até agora, tá bom? Não é tudo. Ah, então você sabe tudo da biologia. Não, a história é tão grande, né, que a gente ainda não sabe tudo, tá? A história está sendo escrita. A biologia é uma história que está sendo escrita ainda, tá? Antigamente a gente achava que o neurônio, quando ele tinha uma lesão, né, ele morria e a pessoa, ó, perdeu o neurônio, perdeu, sinto muito, que não posso fazer nada. Hoje já sabe que não é bem assim. Existe alguns momentos, algumas episódios, vamos chamar assim, né? Que o neurônio consegue ser criado. É o que a gente chama de neurogênese. Tá? Deixa eu aumentar aqui esse material que está escrito, né? Para a gente poder ler, tá? Vamos ver se eu consigo passar aqui o material, tá? Se eu consigo passar o material para vocês aqui. Peraí. Eu queria passar para frente. Vamos ver se ele vai deixar. Ai, vamos ver. Às vezes ele não deixa nem fazer isso aqui. Ai, gente. É erro no aplicativo, né? Trazer para frente. Vamos ver. Então, não deixou de novo, ó. Eu vou ter que diminuir aqui, gente. Não tem jeito. Depois eu ajeito, tá? Só para mostrar para vocês aqui esse texto. Então, olha só. Hoje existe um entendimento que tem uma neurogênese. O que é neurogênese, professora? Gênese é criação, né? Todo mundo sabe lá da Bíblia, né? Que a maioria daqui acredita na Bíblia, né? Então tem o livro do Gênesis, é o livro da criação, né? Que a gente acredita, a criação do universo, como foi feito, né? Como foi a vida dos primeiros humanos, aquela coisa tudo que está escrito lá na Bíblia, tá? Então, a biologia também usa essa palavra, gênese, como criação, tá bom? Então, hoje a gente já sabe que o neurônio pode ser criado. Antigamente a gente achava que não, a pessoa nascia com o neurônio lá, né? Bomba adulto, se perder o neurônio, perdeu. Ah, problema, não tem jeito. Hoje já está cada vez mais claro para a ciência, né? Que existe, sim, em alguns casos, a condição de se formar um novo neurônio. E isso é muito importante, né? Para que se possa tratar doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, como Parkinson, né? Alguma esclerose múltipla também, né? Pode colocar nesse caso também, tá? Então, isso aí é um avanço que a ciência está chegando, né? Como a gente fala assim, mas o neurônio, se você teve um AVC, o neurônio, que não foi hemorrágico, é claro, né? AVC tem dois tipos, né, gente? Hemorrágico, quando o sangue extravasa, e o AVC isquêmico, quando não tem oxigênio, e o neurônio também morre, coitado, sem oxigênio. Mas aí a gente já sabe que, né, existe sim a possibilidade de se formar novos neurônios. Isso é muito importante. E eu coloquei para você com uma curiosidade, né? Ainda não se sabe. Sabe que em alguns momentos acharam isso, né? Mas ainda não se sabe como pesquisar realmente
ter certeza do processo, como que é a neurogênese do neurônio, isso ainda está em investigação, né? Daqui a alguns anos eu vou estar falando já sobre essa questão. Estou falando, como é a neurogênese? E aí a gente vai estar discutindo aqui, quem sabe lá, quando vocês ainda estiverem, né, fazendo algum curso ligado às ciências biológicas. Vou colocar aqui, vou tentar colocar aqui essa coisa agora, nesse seu desenho aqui, ó, e ver se a gente consegue colocar tudo juntinho aqui, para vocês poderem entender, tá bom? Peraí. Ai, ai, tem que, gente, eu adoro esse aplicativo, sabe? Mas ele, às vezes, ele não faz o que eu quero. Ai, meu Deus, tá bom. Dá para entender agora, né, gente? Tá material para vocês, tá bom? Será que eu consigo aumentar isso aqui? Vou ver se eu consigo aumentar, peraí. Eu aumentei muito. Não, não ficou legal, não. Não ficou legal. Vai ter que ficar assim mesmo. Deixa eu ver se eu consigo ficar... Bom, vou deixar assim, acho que dá para ler. Assim dá para ler, tá? Vou trocar a cor, porque eu acho que fica mais fácil de ler. Tá bom. Isso dá para me aumentar um pouquinho mais, jogar isso aqui um pouquinho mais para cá. É porque depois o material fica para vocês, né? E aí, vocês têm que dar um jeito de ler, porque vocês não vão conseguir mexer nisso aqui, não. Só consegue mexer nisso aqui sou eu. Tá bom? Então, acho que dá para vocês entenderem, né? Então, continuando a nossa aula aqui, lembrando mais uma vez, né, que a mitose é um tipo de reprodução também, né, gente, de organismos unicelulares eucarionte. Organismos unicelulares eucarionte. Traduz, né? São organismos que têm uma célula, vou escrever aqui, né, gente? Uma célula, bom? Uma célula, tá bom? São organismos unicelulares, uma célula, eucarionte, que tem núcleo. Vamos colocar aqui o dicionário, viu, gente? Mas tem que anotar no caderno o dicionário, viu? Não adianta eu escrever aqui, vocês vão anotar no caderno, né, gente? Tá? Ó, então, a mitose é um mecanismo mais comum de reprodução dos organismos unicelulares, que tem uma célula, eucarionte, aqueles que têm núcleo, tá? E é também o processo de reprodução de seres pluricelulares, tá bom? Quando ele tem mais de uma célula, tá crescendo, né? Pluricelular é quando ele tem o quê? Várias células, tá bom? Que está crescendo. Principalmente o quê? Planta, né, gente? Várias células. Que a gente vai ver depois. Então, vou falar disso agora para não confundir, porque senão fica muito nome. Tá bom? E aí, tem aqui esse desenhozinho aqui, né? E começa a aparecer aqui coisas novas. Vamos lá. Então, está escrito aqui, ó, 46. 46 eu quero dizer o quê? O número de cromossomo da nossa célula, tá? Então, vamos aqui, 46. 46 é igual ao número de cromossomos das nossas células. Todo mundo vai escrever isso no caderno, tá, gente? Não vai deixar só eu escrevendo aqui sozinha, não. Então, ó, o que é o 46, professor? É o número de cromossomo da nossa célula, tá bom? Aí tem um 2N aqui, ó. O que é 2N, professora? 2N significa diploide. O quê? Diploide, gente. O que é isso? Diploide vem de ploidia. Piorou, né? É assim. Nós temos 46 cromossomos. Por que está 2N aqui? Porque a gente recebe, um espaço aqui, né? A gente recebe 23 cromossomos do pai, tá? Então, 23 cromossomos do pai, deixa eu escrever aqui, 23 cromossomos do pai, tá?
E esse 23 cromossomos do pai a gente chama de N, tá bom? Aí, a gente recebeu também 23 cromossomos de... Cadê o pai aqui? Sumiu o pai. Sumiu o pai não pode subir aqui. Vamos escrever o pai de novo aqui, 23 do pai. Não, 23 cromossomos do pai. Cadê o pai, gente? O pai sumiu. Do pai. Opa, é do pai, tá? Que aí a gente tem N. Eu vou ter que diminuir o tamanho da letra, né? Ah, eu tenho que diminuir. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Bom, 23 cromossomos do pai, tá? E aí, a gente vai receber também 23 cromossomos da mãe. Então, é 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. 23 mais 23, olha a matemática da biologia. 23 mais 23 dá 46, tá? Então, por isso que ele coloca aqui 2N, que é 2 vezes N. Tá? Então, 2 vezes 23 é igual a 46. Tá? Então, 2N é igual aqui a 2 vezes 23. 2 vezes 23 é 46. O que é ploidia? É o número de cromossomos que você tem. Então, a gente tem um par de cromossomos 1, por exemplo. Nós temos 23 cromossomos, né? E aí a gente tem, recebemos um cromossomo 1 de papai e um cromossomo 1 de mamãe. Então, eu tenho um par de cromossomo 1, tá? Então, eu falo assim, eu tenho 46 cromossomos. Eles não são diferentes. Eu tenho um par de papai, um de mamãe e um de papai. Então, por exemplo, o cromossomo 1, eu tenho um de papai e um de mamãe, né? Já falei isso para vocês. Então, se um gene, por exemplo, não está funcionando no cromossomo que eu recebi de papai, eu tenho uma chance de mamãe estar bom. Por isso que eu tenho menos problemas de doença genética, né? Só a coisa só acontece muito errada, a maioria das vezes, quando vem um de papai com problema, um de mamãe com problema também. Aí tem problema. Mas quando realmente eu pego um de mamãe que está com defeito, eu pego um de papai que tá bom, aí o organismo vai tentando aí sobreviver, tá, gente? Então, o número de cromossomos que a gente chama de ploidia, né? Então, ploidia nossa é 23, é diploide, por quê? Porque eu tenho um par. Então, 2 vezes 23 é 46. Tá? Então, esse 2 aí está multiplicando o número de cromossomo, que é 23. A gente tem um par de cromossomo, tá bom? É claro que a gente vai ver um pouco de genética, né? Tem algumas doenças que não dá muito para a gente fugir, não. Mas a maioria, por ter essa história do par, né? Ter um gene no um e um gene no outro, a gente consegue aí ter alguma coisa sem ter uma doença, ou de repente você tem uma doença, mas uma doença mais leve, né? Porque você tem um cromossomo funcionando, tem, né? Então, tem toda essa questão biológica que nos ajuda muito, tá bom? E aí a gente vai falar um pouco sobre a finalidade da mitose. A gente já falou aqui, vamos repetir de novo, né? Na biologia nunca é demais repetir. Então, qual é a finalidade da mitose? A multiplicação das células do corpo, lógico, né, desse epitelial lá, reprodução assexuada, no caso das leveduras do pão lá, né? Tá dando fome já, de tanto falar no pão. E também no processo de regeneração, tá? Então, às vezes, a pessoa tem uma lesão lá, né? Cortou a pele e teve aquele corte lá, aquele sangramento, daqui a pouco tem uma cicatriz. Tem uma cicatriz por quê? Porque se regenerou ali, né? Células sofreram mitose para tampar aquilo ali, porque ninguém quer revestimento aberto, né, gente? Então, existe todo o processo para poder fazer a regeneração. Bom? Aí vem o ciclo celular. Então, depois que a célula trabalhou, depois que a célula duplicou o seu DNA, conferiu que estava tudo certinho, ela fala assim, eu vou fazer as proteínas, então, para iniciar a mitose.
tá? Aí tem aqui um tempo estimado. Não é toda célula que faz isso aqui, não, tá? Isso aqui é mais para células epiteliais, né? Que tem que fazer o negócio, ó, para ontem, tá bom? Então, quando acaba G2 aqui, né? G2 é o intervalo 2, né, gente? G1, intervalo 1, onde ela está trabalhando normalmente, fazendo tudo que tem que fazer, né? Aí ela percebe que já está ficando já velhinha, e aí o que ela faz? Ela faz a duplicação todo o seu material lá, né? Das organelas. Aí ela vem para a fase S, que dá um trabalho danado, né? Que 10 horas fazendo isso, garantindo que o DNA está sendo duplicado certinho, bonitinho, fazendo checkpoint, né? Para ver se está tudo certo, tá bom? E aí ela para G2. G2 vai fazer o quê, professora? Preparar para a mitose. G2, preparar para a mitose. A mitose é muito rápida. 30 minutos. Por quê, professora? Preparei tudo. É igual a aula, né, gente? O professor gasta um tempão para preparar a aula. Pegar o material, ver a habilidade, montar tudo, montar os links. Depois ele dá uma aula de 45 minutos. Mas o trabalho que ele teve para botar aqueles 45 minutos, ó, foi muito mais do que isso. A célula é a mesma coisa. A mitose dura 30 minutos. Mas para chegar até a mitose, olha quanto tempo ele já gastou aqui para se preparar. Só para se preparar, a gente não contando nem G1, né? Só para duplicar o DNA aqui nesse exemplo, foram 10 horas. Depois, para preparar todo o material para começar a divisão, foram 4,5 horas, né? 4 horas e meia. E a mitose é rápida, 30 minutos, tá? Então, checou tudo, tá tudo certinho, né? Todo o material pronto, bora dividir. É mais ou menos assim, tá? Então, quais são as fases da mitose? Nome bonito, viu, gente? Prófase, metáfase, anáfase, telófase e a citocinese, que é a fase final, né? Nem se considera mais mitose, tá? Mas é a hora que a célula realmente vai se dividir em duas, né? Ela arruma tudo, aqui ela vai arrumar tudo direitinho, tá tudo bagunçado. Ela vai arrumar tudo direitinho, DNA, as organelas, tudo arrumadinho, um do lado, outro do outro, e aí ela vai, então, fazer a divisão citoplasmática, que é a citocinese, tá bom? Aí, eu coloquei para vocês aqui todas as fases descritas bonitinho, né? Mas eu vou passar para vocês um vídeo que vai falar sobre esse processo aqui, tá bom? Vai explicar muito melhor, vai mostrar direitinho, vocês vão conseguir entender. Então, vamos lá para o vídeo. Deixa eu trocar de tela, porque tem que trocar de tela, povo. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui de tela, bonitinho. Isso, agora vamos assistir aqui a divisão, a mitose, tá? As fases da mitose. Vamos lá. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mais Biologia. Aqui quem fala é Roger. E hoje eu vou passar com vocês as etapas da mitose. Lembrando que a mitose é um processo de divisão celular, cuja função é formar duas novas células, tá? Com a mesma quantidade de material genético da célula que as originou. Ou seja, a célula que as originou chama de célula-mãe e as células que foram originadas são chamadas de células-filha. Nesse exemplo aqui eu estou mostrando para vocês, na cor azul e laranjada, os cromossomos, né, das células filhas, e na cor rosa eu estou representando para vocês a carioteca, a membrana nuclear das células filhas. A mitose ocorre nas células corporais, nas nossas células chamadas também de células somáticas. E ela tem a função de aumentar a quantidade de células no nosso corpo para que a gente possa crescer, né, aumentar de tamanho, ou também tem a função de regeneração, ou seja, produzir novas células para recompor um tecido que foi lesionado, né, algum órgão que sofreu algum dano. E elas, como eu já falei, acontecem no corpo inteiro, só não acontecem em algumas células dentro dos nossos testículos ou ovários, que são células reprodutivas. Elas vão sofrer um outro tipo de processo, chamado meiose. Mas, para acontecer a mitose, é necessário que a célula-mãe duplique o seu DNA inicialmente, tá bom? E, em específico, em células animais, é necessário também que uma estrutura celular chamada de centríolo também duplique, forme 2. Mas então vamos às etapas aqui.
Vamos fazer de conta que essa aqui seria a célula-mãe. Teríamos aqui a carioteca, DNA dentro do núcleo e o citoplasma na cor roxa. A célula, antes de fazer mitose, ela passa por uma duplicação do material genético. Isso acontece na intérfase. Na intérfase, especificamente na fase S da intérfase. Nesse momento, a célula duplica o material genético. Perfeito? E aí, ao duplicar o material genético, a gente vai ter agora não mais um DNA laranjado, mas dois, e eles se ligam, quando formam os cromossomos, eles se ligam em uma região chamada de centrômero. Além disso, depois da fase S da intérfase, a célula passa também pela fase G2, que é a última etapa antes da divisão celular. E nessa acontece a duplicação dos centríolos, que isso nas células animais, né, essas marcadas na cor verde. Os centríolos têm uma função muito importante em coordenar a estruturação do citoesqueleto celular. Então, nesse momento, com DNA duplicado, centríolo duplicado, é possível a célula entrar em mitose. E a mitose é dividida em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá bom? 4 etapas. Às vezes é difícil decorar esses nomes, mas eu vou deixar uma frase aqui para ficar fácil, né? Prometo a Ana telefonar. Com essa frase a gente lembra da prófase, metáfase, prometo, anáfase, a Ana, telófase, telefonar. Prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Ok. Na prófase, o DNA está totalmente condensado, no seu nível máximo de condensação, formando os cromossomos. Lembrando que existem aqui DNA duplicado. Tem um DNA aqui e tem outro DNA idêntico aqui. Cada um desse DNA, no cromossomo, é chamado de cromátide irmã. Então, aqui existem cromátides irmãs, ligadas no centrômero. Perfeito? Tanto no alaranjado quanto no azul. Na prófase, então, os cromossomos estão no nível máximo de condensação e também acontece uma outra coisa, que é o desaparecimento da carioteca. Com isso, os cromossomos ficam livres no citoplasma. Além disso, os centríolos, as células animais, se deslocam para as extremidades da célula, emitindo fibras do fuso mitótico, que são feixes de microtúbulos que vão em direção aos cromossomos. Algumas dessas fibras não vão se ligar aos cromossomos, mas vão se ligar umas às outras, dando estruturação e estabilidade à célula durante a divisão. Outras fibras do fuso mitótico vão se ligar aos cinetócoros, regiões de encaixe do centrômero dos cromossomos. E ao se ligarem, eles vão posicionar os cromossomos no centro da célula, na região equatorial. Então, essa etapa é chamada de prometáfase por alguns autores. Não vou entrar em detalhes aqui, não. Mas pode considerar como sendo uma parte da prófase ainda. E aí, os cromossomos vão sendo posicionados na região equatorial da célula, formando a placa metafase. Gente, nesse momento, onde os cromossomos estão na região equatorial da célula, formando a placa metafásica, é chamada de metáfase. Ou seja, quando vocês virem esse desenho, essa imagem, no microscópio ou numa ilustração, a célula está claramente em metáfase. Então, ela já deixou a prófase. O que caracteriza uma metáfase? São cromossomos posicionados na região equatorial da célula, formando a placa metafásica. Se todos os cromossomos estiverem posicionados corretamente, ligados, né, a cada uma das fibras do fuso mitótico corretamente, né, a célula pode progredir para a próxima etapa. Existe, inclusive, um checkpoint aqui, um ponto de checagem da célula, onde ela só avança na divisão celular se tudo estiver correto aqui, se os cromossomos estiverem posicionados corretamente e ligados às fibras do fuso mitótico. Logo em seguida, a célula entra numa próxima etapa, chamada de anáfase. E no que consiste a anáfase? A anáfase consiste na separação dos cromossomos em cromátides irmãs. Ou seja, cada fibra do fuso mitótico puxa para si uma das cromátides irmãs. E elas vão migrando para as extremidades da célula. Então, o que acontece na anáfase? Separação do cromossomo em cromátides irmãs e migração delas para cada uma das extremidades da célula. Feito isso, a célula entra na última etapa, chamada, então, de telófase. E o que caracteriza a telófase? A telófase é caracterizada pela descondensação
das cromátides irmãs, em cada uma das células filhas, né? E, além disso, ocorre a formação novamente da carioteca. Perfeito? Então, existem agora 2 cariotecas e DNA descondensado na telófase. Após isso, a célula sofre citocinese, que é a divisão do citoplasma. Tá bom? E, em células animais, a divisão do citoplasma é de fora para dentro, tá bom? Chamada aí de centrípeta, e nas células vegetais é de dentro para fora. Acontece deposição de material, né, celulose, que fecha de dentro para fora, fechando a célula. Perfeito, gente? Então, isso é a mitose resumida para vocês. Se vocês gostaram, por favor. Bom, então a gente volta aqui, né, na parte do nosso material. Deixa eu só desconectar aqui, interromper a gravação, tá? Acho que ficou bem claro. Deixa eu continuar aqui mostrando nossa lousa digital. É muito material para compartilhar, sai de uma tela, vai para outra. Então, gente, tudo que ele falou lá, tá? Se não deu tempo de vocês anotarem, não tem problema, não fiquem nervosos, porque tá tudo escrito aqui, né, no nosso material, tá bom? Então, depois vocês podem consultar, ler direitinho, né, como está, tá bom? Então, só queria mostrar isso aqui para vocês, tá? Então, agora, vamos mudar novamente de compartilhamento, que eu tenho que mostrar para vocês uma outra coisa aqui, para ficar bem claro nessa aula. Vou mudar de novo. Gente, é em relação ao formulário, tá bom? Então, o formulário está aqui, que vocês vão preencher, né? Vão fazer. Aqui também tem um link, né? Lá da aula do CMSP, tá bom? Tem um link também do material didático, tem link em tudo quanto é lugar. Aqui tem a parte do texto escrito também, né? Para quem não conseguiu baixar lá o aplicativo da Lousa Digital. Então, aqui também tem tudo escrito direitinho, tá bom? Tem uma breve etapa da mitose, né? Não tem tudo escrito aqui, porque ia ficar muita coisa. Ia ter pessoas assustadas de pegar o formulário e ver um monte de coisa e dizer, meu Deus, o que é tudo isso? Então, não é assim, tá bom? Então, aqui você tem que colocar o seu nome, não coloque apelido, por favor. Eu não sei o apelido de ninguém, tá? E nem quero saber. Então, você coloca o seu nome aqui completo, né? Marca a sua turma como certo também, tá? Senão você vai para outra pessoa. Tem muita gente com nome parecido. E aí, vocês vão responder 1, 2, 3, 4 perguntas, tá bom? É só marcar. Ah, professora, eu fiz, mas eu errei tudo. Porque vai chegar outra para você, né? Ah, eu errei tudo, professora, e agora? Fiquei com 0. Não, aí você vai fazendo de novo, né, gente? É o nosso lema. Errou, faz de novo, vai tentando. Até que você consiga acertar todas as alternativas, tá bom? Então, tem essa opção também, né, gente? Não precisa se preocupar, tá? Então, vou voltar aqui, vou compartilhar mais um vídeo para a gente poder finalizar o ciclo celular, para que vocês possam realmente entender o que foi o ciclo celular, tá bom? Esse vídeo está em inglês, tem legenda aqui embaixo, mas é tudo que a gente já falou, tá bom? Então, vamos lá. Mais um vídeo para nós hoje. Human contains an estimated 100 trillion cells, and yet we start life as a single cell. To grow, develop, and repair tissue damage, we rely on cell division. In eukaryotic cells, this process is accomplished by a series of well-orchestrated steps called mitosis. Every day, our bodies must produce millions of skin cells to replace those lost through normal activity. Each of these cells must have a complete complement of the genetic material. Prior to cell division, where the cell divides into 2 identical cells, the DNA needs to be replicated so that each daughter cell receives an exact copy. Following DNA replication, the chromosomes condense in the nucleus of the cell. DNA condenses by wrapping around cores of histone proteins, forming nucleosomes. This beads on a string structure is called chromatin. As a cell prepares to divide, chromatin coils up further, shortening and condensing the chromosome. The replicated chromosomes are called sister chromatids. The replication of DNA and the formation of sister chromatids is one part of the entire cell cycle.
To prepare for cell division, the cell goes through interphase, which can be divided into 3 distinct phases. During G1 or GAP1 phase, all the organelles and cytoplasmic components, including the centrioles in animal cells, replicate. Then during S or synthesis phase, the DNA replicates. Finally, during G2 or GAP2 phase, all the enzymes needed to aid in the process of cell division are produced. Most eukaryotic cells spend a great deal of time in interphase, and a very short period of time actually dividing, a process called mitosis. The cell is now ready to go through mitosis, which consists of prophase, metaphase, anaphase, and telophase. During prophase, the chromosomes condense and become visible, appearing as 2 sister chromatids held together at the centromere. The cytoskeleton disassembles as the spindle begins to form. In animal cells, centrioles play an important role in the distribution of the chromosomes in the dividing cell. The centrioles migrate to opposite poles, establishing a bridge of microtubules called the spindle apparatus, and the nuclear envelope breaks down. Towards the end of prophase, chromosomes attach by proteins in their centromeres called kinetochores to microtubules from each pole, moving the chromosomes toward the equator of the cell. During metaphase, all chromosomes are aligned at the equator of the cell, called the metaphase plate. Anaphase begins with the degradation of proteins that hold sister chromatids together, freeing individual chromosomes. The free chromosomes are then pulled by their kinetochores to opposite poles. At telophase, a cleavage furrow forms in the center of the cell. This indentation is made from a constricting belt of actin filaments surrounding the inside of the cell's circumference. Chromosomes cluster at opposite poles and begin decondensing as the nuclear envelope reforms around them. The spindle apparatus disassembles as the microtubules are broken down into tubulin monomers that can be used to form the cytoskeleton of the daughter cells. In animal cells, cytokinesis completes cell division by extending the cleavage furrow to completely separate the newly formed daughter cells. Since plant cell walls cannot be constricted by actin fibers, vesicles form an expanding membrane partition called the cell plate. Like animal cells, plant cells use cytokinesis to finish the division of the contents of the cytoplasm between the 2 identical daughter cells. During the cell cycle, certain checkpoints are encountered to make sure the process is occurring accurately. And if it is not, the cell cycle will stop at the checkpoint and correct, or possibly inhibit that cell from dividing. The first checkpoint is the G1S checkpoint, and is considered the primary point at which the cell cycle continues or stops. External signals and growth factors can influence the cell cycle and affect the progress at or before this critical checkpoint. The G2M checkpoint allows cells that have successfully completed all 3 phases of interphase to begin mitosis. The last checkpoint is the spindle checkpoint, ensuring that all chromosomes have attached to the spindle in preparation for anaphase. Growth factors, the size of the cell, and the nutritional state of the cell are all contributing factors in cell cycle regulation, ensuring that only certain cells divide at appropriate times. Once all the checkpoints in interphase are cleared, mitosis can occur. From interphase to cytokinesis, the entire process of cell division can take on average 10 to 20 hours in a typical plant or animal cell. Depending on the nature and use of the cell, the process can happen at different frequencies as well. In humans, our skin cells have a high turnover rate due to wear and tear and go through mitosis very frequently, whereas other cells, such as adult neurons and muscle cells, rarely divide. The accuracy of mitosis, as well as the consistency of the checkpoints during interphase, ensure that most cells in a eukaryotic organism can produce identical copies of themselves. This process allows for growth and repair to prolong overall physiology as well as life itself.
Bom, a gente já assistiu aqui, né? Deixa eu só salvar aqui no computador. Bem, Cara, isso já fiz. aqui. E aí a gente volta para nossa gravação aqui, deixa eu interromper, né? E deixa eu ligar aqui a câmera para vocês poderem me ver de novo. A gente desliga a câmera para poder manter a internet para isso tudo. Gente, então essa aula vai ficando por aqui. Vocês têm muito conteúdo. E vou deixar lá no grupo de dúvidas, tá? Da biologia, para que vocês possam assistir tudo isso aqui e não esquecer de fazer o formulário, tá bom? Então, ó, beijo no coração de vocês e bom estudo. Tchau, tchau!